Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre dois livros bem diferentes, tá? Um não tem nada a ver com o outro. Um eu li por causa do desafio do Culto-Booktuber, que é o A Bruxa de Porto Belo, né, do Paulo Coelho. E o outro é o A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Eu li isso aqui porque tava à mão mesmo, queria ler logo, porque aparentemente todo mundo já leu. E eu fui o último, como sempre. Lá embaixo, no box de informações, vai ter o horário certinho que eu vou começar a falar sobre ele, certo? Bom, o primeiro livro aqui, como eu falei, é o A Bruxa de Porto Belo. E eu já confesso pra vocês que eu só li esse livro aqui por causa do desafio do Culto-Booktuber, tá? É um livro que tá aqui em casa há quase 10 anos, é da minha irmã, eu não sei nem se ela leu todo, pra vocês terem noção, mas foi bacana eu ter lido esse livro pra sanar minha dívida com Paulo Coelho. Em 2013, eu tentei ler esse livro aqui, mas não deu certo, primeiro porque eu não tinha entendido muito bem, e o momento não era nada propício, então eu deixei ele de lado, nem, enfim, nunca ia imaginar que eu ia voltar a ler esse livro, mas por causa do desafio do Culto-Booktuber, né, que era reler um livro que dá uma segunda chance ao livro que você abandonou, eu acabei pegando ele também. Bom, esse aqui é um livro de depoimentos. A gente já sabe que a personagem está morta e a gente vai saber o que aconteceu com ela, que é a Athena, através dessas pessoas, tá? Aqui no início do livro tem meio que uma introduçãozinha do próprio autor, dizendo que talvez a ideia para ele criar esse livro foi porque ele leu muita coisa, muitas biografias, muitos documentos acerca do assunto que ele coloca no livro, e para não se perder aquilo meio como forma de deixar um legado, ele acabou escrevendo esse livro aqui. Bom, os capítulos, né, entre aspas, eles são divididos assim, não é 1, 2, 3, sabe? Então a gente tem aqui o nome da personagem, né, que é do personagem que está ali em voga no capítulo, por exemplo, aqui Lucas Jessen Patterson, ex-marido, enfim. E a gente vai conhecer mais sobre essa personagem, mais sobre a vida dela, através dessas pessoas mesmo, né? Então a gente fica sabendo que ela foi colocada numa instituição de caridade quando muito criança, que ela foi adotada por um casal de libaneses. Uma coisa estranha que já aconteceu no livro é que quando esses pais, né, libaneses vão lá para, enfim, verem as crianças, a própria funcionária do local diz assim: mas certeza que vocês vão querer levar essa menina? Não tem tanta gente aí. Enfim. Mas mesmo assim, os pais, né, dela, os futuros pais, acabam levando ela mesmo. E a gente já percebe que ela é uma garota diferente das outras, né? Enquanto as outras crianças estavam ali brincando, fazendo coisas de crianças normais, ela estava na igreja observando as imagens de Nossa Senhora, e cantando, tocando violão. Ela meio que foi autodidata, assim, enfim. E aí a gente vê que ela é bem diferente. Como eu falei, os capítulos são divididos, então, entre essas pessoas que te fizeram parte da vida dela. Então a gente vai saber, então, como ela conheceu esse jornalista que estava indo para a Transilvânia em busca ali de fatos, informações sobre um documentário que ele queria fazer a respeito do Drácula. A gente conhece, então, uma amiga, meio que uma amiga dela do teatro, né? Porque ela tentou ser atriz. Porque o livro todo, ele vai trazer pra gente essa coisa da busca pelo autoconhecimento, sabe? A personagem Athena, ela passa o livro todo tentando se descobrir, tentando se localizar no mundo. Então assim, o que é que eu tô fazendo aqui? Qual é o meu papel? Ela busca de diversas formas. Então, ela busca através do desenho, né, das artes, da música, do teatro, enfim. Ela vai arrumando, digamos, ferramentas que vão ajudando ela a se encontrar. Ela tem um filho, né, que é meio que a base ali para ela, no que diz respeito à reflexão, porque ela passa o livro pensando não só no universo, na vida e tudo mais, mas também no papel dela enquanto mãe. E o livro ele traz essas abordagens assim mais reflexivas a respeito da religião, das crenças e como as pessoas elas buscam diferentes formas de fé, enfim. É legal nesse sentido. A gente conhece também lá pro meio do livro um pouco sobre os pais adotivos dela. Eles não são católicos mesmo, eles são chamados de cristãos maronita. Então assim, mesmo sendo submetidos ao Vaticano, eles não têm celibato. É isso? Não exige o celibato dos padres e eles possuem ritos ortodoxos e ocidentais. Então assim, não são totalmente católicos, eles meio que vão pegando ali um pouquinho de cada coisa. Enfim, foi o que eu entendi. Bom, e o final do livro eu achei bem bacana até. Eu gostei muito da escrita do Paulo Coelho, ele escreve muito bem. Eu, enfim, me senti ali imerso na leitura mesmo. É bacana pra gente ter em contato com coisas que a gente não tá acostumado. E o final do livro, ele tem um casezinho meio de luta pela intolerância religiosa. Eu lembrei muito do tema da redação do ano passado, mas o autor ele traz uma abordagem bem histórica, né? Ele fala sobre como os ciganos e como as bruxas, né, chamadas bruxas, na época da Segunda Guerra ainda eram perseguidas
pelos nazistas também, então assim, não eram só os judeus, tá? A gente sabe disso. Então, A Bruxa de Porto Belo remete, então, a esse contexto da Idade Média e como isso afeta ainda hoje, enfim. Eu achei legal, tá? Não é um livro bom, mas também não é um livro ruim, não é um livro de tudo ruim, tá? Foi bom para eu sanar essa minha dívida, sabe? Então, caso vocês aí tenham esse livro em casa e um dia ainda pensem, enfim, em ler Paulo Coelho, vão com a mente aberta para esse livro, um livro curtinho, dá para ler logo, e eu acho que é isso. Finalmente eu li por causa do culto Booktuber. O segundo livro é o A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Esse livro aqui não era para desafio nenhum, eu comprei ele na Black Friday ano passado, e assim, eu não me apaixonei totalmente. Eu gostei muito do livro, eu falei isso lá no Instagram logo para que não tivessem pedrinhas voando na minha cara, sabe? Porque assim, embora o livro seja muito interessante, ele faz a gente pensar muito em se tratando de governo, de políticas, ainda mais no país no qual a gente se encontra, não é mesmo? Enfim, mas eu não me apaixonei. Talvez porque o livro não seja tão extenso, daí eu não me apeguei tanto. O livro mesmo, o romance do George Orwell, ele tem isso aqui, 112 páginas. Então assim, isso aqui é pós-fácil, isso aqui é o romance. Eu vou tentar ser breve porque todo mundo já conhece a história, né? Então a gente tem ali a Granja do Solar, onde tem todos os animais e eles estão trabalhando e passa o momento que eles começam a refletir no que eles de fato estão fazendo da vida deles. Então assim, os porcos, que são os animais representados pela inteligência, pelo cabeça ali, né, da turma, eles falam, olha, a gente precisa de uma coisa melhor do que isso, então vamos colocar os humanos para fora. E aí eles instauram uma revolução dos bichos para tirar o Sr. Jones, eu acho, da fazenda, né? Então assim, ao primeiro momento, a gente tem aquela coisa da nova república, então assim, a gente tem um novo governo, uma nova forma de comandar a sociedade, que no primeiro momento tá muito bem, todo mundo é igual, legal, mas isso não acontece. Assim, tem dois momentos aqui que eu vou ler pra vocês que provam muito isso. O porco, ele fala assim, nos seus primeiros discursos, após terem, enfim, expulsados os humanos. Animal nenhum deve morar em casas, nem dormir em camas, nem usar roupas, nem beber álcool, nem fumar, nem tocar em dinheiro, nem comerciar. Todos os hábitos dos homens são maus. E principalmente, jamais um animal deverá tiranizar outros animais. Tiranizar, lembrem disso. Fortes ou fracos, espertos ou simplórios, somos todos irmãos, todos os animais são iguais. E a gente vê que isso não é verdade, porque ao longo do livro, esse quadro vai mudando, tá? Então assim, mais pra frente, a gente já chega a essa segunda reflexãozinha aqui. O porco, ele começa então a extraviar alimentos para ele, e aí os animais começam a... Ei, como assim? Isso aí é para todo mundo. E ele fala, não imaginais, suponho, que nós, os porcos, fazemos isso por espírito de egoísmo e privilégio. Muitos de nós até nem gostamos de leite de maçã. Eu, por exemplo, não gosto. Nosso único objetivo ao ingerir essas coisas é preservar a saúde. E aí você vê, então, nesses discursos, a hipocrisia dos animais que estão ali tentando ludibriar os mais... Não vou dizer os mais fracos, mas os mais inocentes, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu achei muito legal aqui, além da crítica propriamente dita à Revolução Socialista, aliás, à Revolução Stalinista, né? Enfim, que o autor faz, como ele demarca, então, cada animal para representar meio que uma faceta da sociedade. Então, assim, a gente tem os porcos, que são os animais pensantes, os animais inteligentes. Nós temos os cavalos, que são para representar o proletariado, né? Então a forma de trabalho excessiva. Nós temos as ovelhas para representar as pessoas que só fazem repetir o discurso. A gente vê muito isso. Então assim, pensa aí, quantas ovelhas vocês conhecem no Facebook, que na verdade não tem posicionamento político nenhum, mas reproduzem discursos previamente prontos. E aí coloca no Facebook, acho que tá arrasando, mas enfim, não vamos falar sobre isso. Então eu achei muito legal como o autor, ele critica essa sociedade hipócrita, como ele critica o modo como os políticos vão tentando se sobressair cada vez mais uns aos outros, eles vão se degladiando entre eles, é cobra comendo cobra, e isso vai se refletir na vida de todos. Isso aconteceu em 1945, isso acontece até hoje. Então assim, é um livro bacana, eu gostei muito da forma como o autor trouxe essa história. O pós-fácil do Christopher Hitchens, que é um cara que eu quero muito conhecer outras coisas dele, né? Não só o pós-fácil mesmo, mas uma obra propriamente dita. Mas o pós-fácil dele é interessante porque ele traz esse contexto histórico, como o livro ele foi recebido durante a época de publicação,
Isso a gente vê em vários livros por aí, né? Quando o autor ele se propõe a de fato falar o que está errado na sociedade, lógico que vai então atingir uma camada X da sociedade, enfim, a gente sabe que isso acontece muito, não é mesmo? Mas achei bacana, não me apaixonei, quero muito ler o 1984, mas foi bacana para conhecer, é um livro necessário. Então, se vocês abandonarem esse livro aqui, deem uma chance que vale a pena. Bom, então é isso. Queria saber se vocês já leram algum desses dois livros, o que é que vocês acharam. Deixa aqui pra mim nos comentários se vocês têm vontade de ler. E eu acho que é isso. Se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei para me ajudar na divulgação do canal. Se inscreve aqui embaixo para receber os novos vídeos. Minhas redes sociais estarão todas lá embaixo. E é isso. Até a próxima. Tchau.